Bom, eu acredito seriamente que o problema de muitas pessoas em relação a elas mesmas, está ligado ao fato delas darem mais ouvidos ao que as pessoas falam e pensam a respeito delas, do que elas mesmas terem a capacidade de se autoconhecerem. Eu confesso para vocês que se fosse para eu ter parado, para ter desistido de seguir na minha jornada, pelo que as pessoas falaram ao meu respeito, pelo que cogitaram e até mesmo inventaram ao meu respeito, eu já teria parado há muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que realmente me importei muito pouco com a opinião das outras pessoas, né. E foi sempre através desse viés que eu consegui grandes realizações na minha vida, ser a primeira atleta de fisiculturismo da minha cidade, ter sido aprovada na OAB, ter dado esse orgulho para minha família, entre outras conquistas, sabe. Eu fico pensando: "Nossa, mas se eu tivesse parado quando alguém falou aquilo sobre mim", sabe, tipo, onde eu estaria hoje, o que eu seria hoje, né, que nível de realização pessoal eu teria hoje. Então as pessoas elas acabam, eh, entrando num estado, assim, autodepreciativo mesmo, sobre elas e elas não se reconhecem, elas sequer sabem quem são, porque elas ficam dando muito ouvidos a esses ruídos, a esses burburinhos de que as pessoas acreditam que ela é. Cara, um passo fundamental para você realmente ser um ser humano realizado, ser um ser humano, eh pleno é você se conhecer, e ninguém pode se conhecer além de você mesmo, ninguém pode fazer esse esforço de parar, sabe, "Nossa, agora realmente eu preciso saber quem eu sou, o que de fato eu gosto, o que de fato eu não aceito", e ninguém pode fazer isso por você, senão você. Então acho que um dos problemas mesmo é que as pessoas, elas ao invés de investirem tempo em se autoconhecerem, elas investem tempo em tentar transparecer algo que elas nem são de verdade, sabe. Tentar transparecer uma imagem totalmente artificial, totalmente superficial, e acho que as redes sociais contribuem muito com isso, as pessoas estão muito empenhadas em sempre postarem as suas melhores performances no Instagram, enfim, em qualquer lugar que seja, para elas transparecerem que elas são aquilo, quando na verdade nem elas sabem quem elas são, elas não fazem a mínima ideia do que estão fazendo aqui, de qual a missão de vida delas, qual o propósito de vida delas. Então elas, tipo, na rede social, ok, tudo bonito, maravilhoso, mas muitas vezes por trás das câmeras são pessoas totalmente ansiosas, totalmente perdidas, desconectadas consigo mesmas e com toda a criação. Eh, Esse processo de autoconhecimento que eu falo para vocês, eu acho que é realmente fundamental e é por isso que eu sempre estou batendo nessa tecla, porque a gente vive numa era em que, as pessoas são muito iguais, sabe, as pessoas estão vivendo de forma muito engessadas, muito, robóticas, todo mundo parece que gosta das mesmas coisas, veste as mesmas roupas, eh, querem ter a mesma vida, o mesmo rosto, o mesmo corpo. E, tipo, as pessoas entram nessa de tentarem performar em cima do que, influencers, do que, né, essas pessoas vivem postando aí nas redes sociais, e elas entram nessa também de tentarem se igualar e acabam que entram nessa parada aí que eu falei pra vocês de, por trás das câmeras, serem pessoas ansiosas, pessoas que se criticam toda hora, pessoas que se sentem frustradas, sabe, porque nem elas sabem de fato quem são ou o que estão fazendo aqui nesse plano. Então, assim, eh, tem que buscar, cara, tem que buscar se conhecer, tem que buscar realmente encontrar sentido na sua vida, sabe, por você, pra você. A gente vive muito nessa ideia de que, pô, eu vou postar e eu quero saber quantos likes eu vou ter, e a minha métrica de o quanto eu sou amado, do quanto eu sou querido, vai estar baseado naquilo, sabe? Em quantas visualizações eu recebo, em quantos comentários as pessoas fazem nos meus posts e tal. E, mano, sabe, tipo, nada disso de fato importa, cara, nada disso de fato importa. É massa quando as pessoas te elogiam, gostam de você, do seu trabalho, te admiram. Pô, é muito massa. Só que se você não se conhecer de verdade, essas coisas elas não vão preencher
esse sentido que você tanto busca para sua vida, sabe? As pessoas ficam tentando encontrar sentido na vida delas através de meios superficiais, através de coisas rasas, que de fato não preenchem o nosso ser. Então, assim, você tem que realmente buscar mergulhar, velho, dentro de si mesmo. E eu vou falar pra vocês, nem sempre é fácil a gente eh, continuar nesse caminho, nessa jornada de autoconhecimento que é constante, que é infinda. Por quê? Porque é se conhecendo mesmo que a gente dá de frente com os nossos demônios, que a gente dá de frente com as coisas que muitas e não poucas vezes a gente fica postergando, a gente fica negligenciando de cuidar em nós, de tratar, sabe? Tipo, nossa, eu sou assim, mas ok, eu herdei isso da minha família, a minha família toda é assim, então tudo bem, né? A gente às vezes até negligencia mesmo, assim, e coloca a culpa de coisas que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, em terceiros, porque a gente não quer responsabilidades. Então a gente fica fugindo, né, de quem somos. E eu acho que é muito mais fácil mesmo você, eh, nas redes sociais, ser quem você quiser ser, né? Mas não, nem sempre é fácil ser quem se é. Nem sempre é fácil quando você está sozinho, somente você e Deus, como diz a história, e você se sentir perdido, se sentir confuso. Então, tem que buscar o caminho do autoconhecimento, sabe? Porque ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo é único, toda história é uma história. E cada ser humano é um mundo inteiro de coisas por trás, sabe? Não é só a estética, só a aparência. É um mundo de experiências, são culturas diferentes, são aprendizados diferentes e possíveis contribuições para o mundo diferentes também. Eu acho que quando a gente, eu falo isso porque eu fui uma pessoa assim extremamente viciada. Eu fui uma pessoa extremamente viciada em Instagram. Então, eu sei o que é você postar algo e postar o dia inteiro, e interagir o dia inteiro e por trás daquela interação toda você se sente só, você se sente confuso a respeito de quem você é mesmo, sabe? Qual o seu real propósito. E, cara, não dá, sabe? Ou você sai dessa ideia de que, não, tá tudo bem eu viver aqui uma vidinha superficial e eu aguento isso e eu vou ser uma pessoa feliz, sabe? Mostrando só o que eu quero mostrar nas redes sociais e tentando parecer mais com pessoas que pô, me inspiram. Não, ou você sai dessa ideia e vai buscar conhecer quem você é, tratar sua criança interior, tratar seus medos, seus traumas, seus bloqueios, ou então, cara, você realmente nunca vai encontrar um real sentido para o seu caminho, para sua jornada, sabe? E hoje em dia praticamente ninguém tá falando sobre isso, sabe? De você ter uma fonte de inspiração que realmente é divina, para você conseguir começar essa jornada de busca pelo seu eu interior, de expansão, sabe? Desse ser interior, né? Como eu disse para vocês, a gente não é só aparência, a gente tem lados nossos, cara, que um cirurgião não trata, né? Que um esteticista não modifica, e só a gente consegue tratar, sabe? Então as pessoas são, hoje em dia, na grande maioria das vezes, são muito supérfluas mesmo, sabe? São muito rasas, e é uma pena, cara, sabe? Eu sinto pena dessas pessoas, porque muitas pessoas vivem só realmente de aparência, mas não sabem nem quem são, não sabem nem o que estão fazendo aqui, ainda nem encontraram um sentido para viver, um sentido de fato que dá cor, sabe? Que dá vida à vida delas. E aí elas vivem somente de superficialidades, somente de tentar levar uma vida igual a todo mundo leva, uma rotina igual a de todo mundo, e acabam perdendo tempo em não se conhecerem, em não buscarem eh, desabrochar. E por que que isso é importante? Porque eh, às vezes a gente acha que veio para o mundo para fazer sucesso, por exemplo. Às vezes a gente acha que veio para o mundo para, né, uau, ser uma estrela, um popstar, não sei, qualquer coisa assim,
né, que os holofotes vão estar em cima, digamos assim. Às vezes a gente acha que a gente nasceu para ser essa pessoa, né? E muitas vezes, cara, a gente não nasceu para ser essa pessoa de sucesso, essa pessoa, pô, se nasceu massa, maravilha, ó, show de bola. Mas a maioria das pessoas vivem correndo atrás de um sucesso que elas não foram projetadas para fazerem nesse plano, sabe? E acabam se sentindo frustradas. Por quê? Porque elas estão correndo atrás de uma coisa que não é o que realmente elas, sabe, devem ser. Não foi essa programação que Deus mandou elas para a Terra. E elas ficam correndo atrás de coisas que até trazem uma beleza ou que até trazem uma satisfação momentânea, mas que não preenche o sentido de vida delas, porque não está alinhado ao propósito delas, sabe? É muito comum mesmo que as pessoas se frustrem ou porque é, acham que são o que as pessoas dizem a respeito delas, e família, principalmente, sabe, influencia muito o que a gente vai pensar a respeito de nós mesmos. Amigos, ciclos, assim, muito mais íntimos, têm esse poder de influenciar em como a gente se auto enxerga. Ou então, cara, as pessoas se sentem realmente frustradas e perdidas porque não fazem o sucesso que elas achavam que iriam fazer, sabe? Não viram famosos como elas achavam que virariam famosos. E, cara, tipo, ok, sabe? Tá tudo bem a gente não conquistar coisas incríveis, materialmente falando, né? Claro, conquistar ganhos esplendorosos no plano material. Cara, tá tudo bem levar uma vida simples também, sabe? Você tem que entender que o que vai preencher o seu ser, o que vai lhe trazer plenitude e sentido em viver, é você conhecer você, cara, sabe? É você se amar do jeito que você é e através disso você contribuir positivamente para o mundo, sabe? É isso que faz a diferença. É você conseguir, mesmo que não seja postando um vídeo já ali no seu, na sua rua, na sua comunidade, muitas vezes sem tanta interação com outras pessoas, mas no pouco que você pode contribuir para um mundo melhor, cara, é isso que realmente vai trazer alegria para sua vida, propósito, para o seu ser. Então, tipo, não ficar, duas coisas, né? Não ficar vidrado no que as pessoas dizem ao seu respeito. Então, se você não se conhece, é muito mais fácil que você fique suscetível a acreditar no que dizem. Então, busquem o autoconhecimento, certo? E também não ficar num lugar em que você acha que você vai ser famoso, vai ter muito sucesso, porque assim, não é que tenha alguma coisa de errado com isso, não é isso. Eu quero dizer é que você não pode ficar só focado nisso, e tipo, nossa, eu vou fazer sucesso, eu vou ser uma pessoa assim e tal, eu nasci pra isso. Tem certeza, sabe? Será que às vezes não é mais útil você buscar realmente encontrar algo que traga mais propósito para o seu espírito do que essas ideias de sucesso, de fama, que às vezes podem até acontecer com você, mas se acontecerem ainda assim, talvez não lhe tragam plenitude, sabe? Vocês conseguem entender basicamente o que eu tô querendo dizer? Então é isso, sabe? Tipo, mano, tem que buscar, velho, se conhecer, cara. Tem que buscar olhar pra si mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. E ninguém pode saber o que realmente é bom pra você. Ninguém realmente pode saber o que faz sentido pra você, o que te preenche, senão você, sabe? E aí, quando você sabe dessas coisas, quando você começa a ter noção sobre essas coisas, você para de dar importância para outras coisas que você vê que são supérfluas, passageiras, é, e que não nem trazem completude para você e nem contribuem positivamente para o desenvolvimento do mundo que a gente quer, né? Eu acho que todo mundo realmente quer um mundo bom, sabe? Eu acho que todo mundo quer um mundo melhor, pessoas melhores, pessoas com mais propósito, pessoas que contribuem mais assertivamente para o todo, mas poucas pessoas estão realmente buscando isso. E o primeiro passo para se chegar nesse propósito maior, em que contribui para o todo,
É você, velho, se conhecendo, é você se curando, é você se tratando, sabe? E através da sua própria experiência de vida, através da sua própria história, você consegue eh, ajudar outras pessoas de alguma forma também, sabe? Às vezes você fica nessa ideia de que quando alcançar a fama, quando alcançar um sucesso, você vai conseguir ajudar várias pessoas. Talvez sim, mas talvez seja mais eficiente você buscar ajudar alguém já, sabe? Tipo, alcançar uma pessoa agora, ou duas pessoas, ou poucas pessoas, com o que você pode já dar, do que ficar esperando o momento em que você vai poder fazer grandes coisas, ou várias pessoas. Porque o único momento que a gente tem, de fato, é esse, né? É esse momento presente. A gente vive muito na ideia do futuro. Quando eu tiver, quando eu for, quando acontecer algo, né? A gente vai colocar esse propósito, a gente vai colocar esse chamado da gente em função da humanidade. E eu acho que não tem que ser bem assim, sabe? Eu acho que a gente tem que se predispor a fazer isso todos os dias, de uma forma ou de outra, sabe? Seja de uma forma sucinta, ou seja de uma forma grandiosa. É isso, gente. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. É isso, gente. É, sempre estou aqui tentando dizer um pouco do que eu penso e espero também que vocês se sintam à vontade de compartilhar o que pensam, é, e contribuir com os meus pontos de vista também, sabe? E é isso. Beijos nos corações. Fiquem com Deus.